Deixe-me entrar em outra tendência que é chamado pragmatismo. Pragmatismo nasce na filosofia, é uma doutrina que adota como critérios de verdade a utilidade prática, isto é, pensamentos, ideias e ações só têm valor em termos de consequências práticas. Em suma, verdade é o que funciona. Qual é a ideia do pragmatismo? Ora, se eu fizer isso e isso funcionar, não importa se é certo ou se é errado, se funciona, eu tenho que fazer. Veja que essa decisão, ela é tomada tanto na casa de uma pessoa, quanto na ONU, num governo, né? Imagine as cúpulas dos governos pensando o seguinte: nós vamos invadir aquele país, isso é certo ou é errado? Geralmente a discussão não passa nesses termos. A discussão passa nos seguintes termos: nós vamos invadir aquele país. Quais serão as consequências econômicas? Será bom para nós economicamente? O certo e errado, isso deixa de lado. O que importa é se a gente vai ganhar dinheiro. Então o pragmatismo é essa ideia de que eu tomo decisão não pelo que é certo ou o que é errado. Eu tomo decisão se isso vai me trazer algum benefício pessoal. Veja, embora essa ideia tenha nascido na filosofia, ela está presente na mente de muita gente. Tem muita gente que só faz o que é certo, porque se não fizer o certo, vai ser preso, entendeu? Ou vai receber uma reprimenda. O crente, ele faz o certo porque é certo, porque ele quer agradar a Deus, não porque ele vai ter algum benefício financeiro envolvido. Trazendo isso para a igreja, se um culto mais aberto enche a igreja, façamos. Então, se eu fizer, ao invés de um culto, um show, e isso encher a igreja, vamos fazer um show. O centro da decisão deixa de ser a fidelidade à palavra e passa a ser, vamos encher a igreja. Isso é pragmatismo. Tá? Eu tenho alguns autores aqui falando de pragmatismo. Por exemplo, Francis Schaeffer, ele diz assim: o pragmatismo de acordo com o qual se faz o que funciona, sem se preocupar com princípios fixos do certo e do errado, já é o pensamento predominante, tanto nos assuntos internacionais, quanto no que diz respeito ao lar. O critério mais amplamente aceito é a conveniência, manter-se paz pessoal e a prosperidade do momento a qualquer preço. Então, Francis Schaeffer mostrando que essa tendência já está no mundo. O Alex Montoya, numa era de pragmatismo no mundo secular, onde os fins justificam os meios, existe a tentação de prostituir o caráter cristão em favor do sucesso. E mais, numa cultura que aclama cada vez mais o sucesso a qualquer custo e renega as virtudes como alvos valiosos, os líderes podem perseguir sem perceber os holofotes do sucesso e perder a alegria de servir a Cristo. Aquele é num livro que fala para pastores, né, mostrando a tentação de líderes perseguirem os holofotes do mundo ao invés da fidelidade a Deus. Tá? Um exemplo me ocorreu aqui, dentro de pragmatismo. Eu não sei como é que anda hoje a questão das rádios evangélicas piratas. Ainda existe, não existe? Rádio evangélica pirata? É um bom exemplo de os fins justificam os meios. O indivíduo monta uma rádio evangélica contra a lei da sua cidade, mas os fins justificam os meios. Ele fala, é para Jesus, então é para pregar o evangelho. Percebe? Os fins justificando os meios. Só que Deus quer que nós sejamos fiéis, não só nos fins, mas também nos meios. Os meios, o meio do caminho tem que expressar nossa obediência a Deus. Tá? Isso está no meio evangélico. MacArthur, nossa época é de pragmatismo, obcecada com o que funciona e menos preocupada com o que é verdadeiro. Solano Portela, um brasileiro. A filosofia mais praticada na atualidade é o pragmatismo, porém, do modo como o pragmatismo é aceito hoje, o que se está fazendo é um verdadeiro suicídio intelectual. Ao se desconsiderar princípios absolutos e ao se construir a vida sobre princípios relativos, julgados pelos resultados, as pessoas estão fazendo o mesmo que admitir que, uma vez que é impossível saber se a estrutura da casa é confiável, então isto não tem
mais importância. O melhor é continuar construindo o que pode ser visto, ou seja, os andares da casa, sem olhar para os fundamentos. Traduzindo aí o que o Solano falou, é que a vida de muitas pessoas e as suas decisões não se baseiam mais na ideia de certo e errado, mas se baseiam nesse princípio bem relativo de verdade, o que funciona e o que não funciona, independente se é certo ou errado. Então, ele diz que as pessoas estão construindo casas, a sua vida, embaixo de um fundamento muito frágil, né? Porque dentro desse fundamento de que o que funciona, o que não funciona, amanhã pode ser outra coisa que funciona ou não funciona. As ideias vão mudando. Agora, quando a tua vida está construída num fundamento firme, que é a palavra de Deus, o certo é certo e ele será até a volta de Cristo e até depois da volta de Cristo. E o errado é errado e pronto. Aí o teu fundamento é firme, você pode construir a tua casa nesta rocha. Martin Lloyd Jones: confesso francamente que não posso entender um evangelista jocoso. Jocoso é engraçado e irreverente. Voltem e leiam as biografias dos homens que Deus usou da maneira mais poderosa e invariavelmente verão que eram homens sérios e sóbrios, homens em que havia temor de Deus, conhecendo o terror do Senhor. Todos eles diziam como o apóstolo Paulo, eles não temiam as pessoas ou o que elas poderiam pensar da sua mensagem, temiam o que Deus poderia pensar dela, e por isso começavam com esta verdade, proclamavam-na e Deus a usava. Martin Lloyd Jones mostrando aqui, e aqui é uma parte do mundo evangélico pragmatista, né? Em que você transforma o culto numa sessão de comédia, de stand-up. Está cheio de pregadores engraçados aí, mundo afora, e as igrejas estão enchendo porque as pessoas vão para dar risada, não para ser confrontadas nos seus pecados. Tá? Isso faz parte do pragmatismo. O que importa no pragmatismo, então, é o crescimento numérico, custe o que custar. Se a igreja vai crescer, não importam os métodos. No livro Com Vergonha do Evangelho, John MacArthur relata o que acontece em uma das igrejas dos Estados Unidos. Então ele diz lá, em uma grande igreja do sudoeste dos Estados Unidos, uma grande igreja acaba de instalar um sistema de efeitos especiais que custou $500.000, capaz de produzir fumaça, fogo, faíscas e luzes de laser no auditório. A igreja enviou alguns dos seus membros para estudar ao vivo os efeitos especiais de Bally's Cassino em Las Vegas. Veja agora, o pastor terminou um dos cultos sendo elevado ao céu por meio de fios invisíveis que o tiravam da vista do auditório, enquanto o coral e a orquestra adicionavam um toque musical à fumaça, ao fogo e ao jogo de luzes. Para aquele pastor, tudo não passou de um típico show dominical. Ele lota a sua igreja através desses artifícios especiais, tais como derrubar uma árvore com uma serra para ilustrar um ponto da sua mensagem, realizar o maior espetáculo de fogos do 4 de julho da cidade e um culto de Natal com um elefante, um canguru e uma zebra alugados. O show de Natal apresenta 100 palhaços com presentes para as crianças da igreja. Então é um show, né? É um show. Imagine essa igreja, deve ser muito grande. Imagine o pastor saindo do púlpito elevado por fios invisíveis, fumaça, o coral cantando. Quer dizer, tudo isso para que a igreja fique cheia. Para receber a palavra? Não, para ver um show. Essa é a ideia. E tem igrejas no nosso país fazendo a mesma coisa, irmãos, fazendo essas pirotecnias, esses shows, para encher a igreja. Quando a igreja é um lugar em que a palavra de Deus tem que ser pregada. E é a palavra de Deus que transforma vidas. Mas a igreja fica tentando concorrer com o entretenimento de fora da igreja, né? Tem muita igreja que traz entretenimento numa espécie de concorrência com as coisas do mundo. Quer dizer, a igreja não foi feita para entreter ninguém. No passado, o Charles Spurgeon escreveu um artigo que o título era assim, alimentando ovelhas ou entretendo bodes? Qual é a missão da igreja? Alimentar ovelhas ou entreter bodes? Então está cheio de igreja por aí, entretendo bodes, porque entretenimento não é para encher estômago de ovelha, tá?
David Wells, no livro Coragem para Ser Protestante, dá outro exemplo. Manhã de Páscoa de 2006. À espera, nas sombras, uma figura raramente vista na igreja. É o super-homem. Ei, o super-homem. Aquele que salta sobre altos edifícios em um único impulso, acata de malfeitores. Não, espere um pouco. Não é ele. Na verdade, é apenas o pastor titular. O pastor titular travestido de super-homem, pronto para comunicar o evangelho à nova geração. Assim, neste dia, o pastor estava para começar a instrução de uma nova série de sermões sobre como saltar sobre os desânimos, vencer dúvidas, derrotar imprevistos e ressurgir das cinzas como super-homem em muitas ocasiões. Entenderam? O pastor se vestiu de super-homem para fazer uma série de sermões relacionando a vida aos ensinos do super-homem. Aqui no Brasil a gente já teve pregador de igrejas estranhas se vestindo de Chapolin Colorado. Isso na época passou na internet e tal. Cada país produz o seu herói, né? A gente está com o Chapolin Colorado, sim.